Boa noite, amigo reparador. Sejam bem-vindos para mais uma live aqui trazendo informações para vocês. Hoje a gente vai estar falando sobre direção elétrica com o professor Alex Mulder. E aí, estou vendo aí sempre o Baititi, nosso amigo aí sempre está presente, o William Oficial, Rebouças Cícero, Alan, boa noite, galera, sejam bem-vindos. Francinaldo do Shopping dos Pneus, o Davi, Perli Souza, Grande Rui, boa noite. É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal sobre direção elétrica com o Grande William, primo. Boa noite, primo. Então, pessoal, lembrando para vocês que a gente está com uma promoção aí no meu perfil, que a gente está sorteando uma caneta Multiprobe. Grande Wesley, boa noite, meu querido. O famoso Minduim. Então, pessoal, como eu estava falando, a gente está com uma promoção aí de um sorteio, tá? No meu perfil. Então você entra lá, segue as regras, que você vai estar concorrendo, tá? A uma caneta Multiprobe no dia 23 de junho, onde a gente vai estar fazendo esse sorteio aqui ao vivo, tá? A gente vai estar usando o Instagram sorteio, né, na internet, e você vai estar concorrendo a essa caneta Multiprobe, tá? Para isso você precisa seguir as regras que está lá na foto oficial, certo? E aproveitem, quanto mais comentários, quanto mais você marcar lá, mais chances você tem de ganhar, certo? Então é isso aí, Adalgisa, forte abraço, Daiane da D&D Representações, show de bola, Lucas, Júnior. Então assim, pessoal, todo mundo que está entrando aí, seja muito bem-vindo, tá? Aproveitem o sorteio que está tendo no meu perfil, certo? É só entrar lá, seguir as regras. O grande Saraiva aí de Recife entrou. Vamos embora, garota, não pode dormir não, hein? Vamos só aguardar um minutinho aí que o nosso professor Alex vai entrar, tá? E daí a gente começa o nosso bate-papo hoje, que vai ser bem legal, um bate-papo sobre direção elétrica. Alex Mulder, se você já estiver ao vivo, por gentileza, acene para mim, para eu poder chamar você e convidá-lo para a nossa live. É isso aí. Então, pessoal, aproveita aí agora, tá? Vai deixando aí suas perguntas, algumas dúvidas aí, fiquem à vontade. É isso aí, hein? Grande Danilo, da Top Car Centro Automotivo. É isso aí. Pensou em centro automotivo lá em Lagedo, é com o Danilo, hein? Grande professor Alex. Aí Alex Mulder chegou. Vou convidá-lo. Só um minutinho. Cadê você? Alex Mulder. Olha ele aqui. Só aguardar ele aceitar. Boa noite, senhor Alex. Boa noite, tudo Olha aí, bem? tudo bem, melhor agora, né, com a sua presença, sua ilustre presença. Pela sua também, todos juntos. É isso aí. Bem, eu estava comentando com o pessoal, Alex, que no meu perfil lá, para quem está entrando agora, certo? Seja bem-vindo quem está entrando agora. A gente vai ter um bate-papo hoje sobre direção elétrica. E eu estava comentando com o pessoal, Alex, que no meu perfil a gente está sorteando uma Multiprobe. Ou seja, Que legal! sim, você entra lá no meu perfil e segue as regras, tá? Eu não vou falar não, porque, vou dar só uma dica para quem está presente, hein? Leiam com atenção as regras, porque tem gente que está pecando lá, hein? Então, vai que de repente seja sorteado, tem que seguir a regra, tá bem clara lá, hein, professor? E está escrito, né? Tá escrito. Então, o que está escrito está lido, né? Então, vamos lá. Então, um forte abraço aí para quem está entrando, pessoal. Aproveitem. Quanto mais comentários você fizer lá, mais você vai estar com chances de ganhar, né? Então, Alex, é a nossa primeira vez por aqui, né, Alex? Pelo Instagram. Sim. Olha aí. Olha, esse professor é marketing mesmo, hein? É essa imagem, pessoal, que está lá no meu perfil, ó. Então, você entra lá e segue as regras. E daí você vai estar concorrendo a uma Multiprobe.
ok? Alex, volta para você. E já? Tão Já? cedo assim? Pode voltar, por favor. O pessoal está ansioso por conhecimento. Tá bom, voltamos. Então, Alex, o que é que acontece? Como eu estava falando, é a nossa primeira vez por aqui, né? Pelo Instagram, por essa Sim, plataforma digital. Como todos já sim. sabem, a gente vem passando por um momento crítico no nosso país, né? Onde esperamos em Deus que isso volte ao normal o mais rápido possível, porque por mais que a tecnologia nos ajude nessa comunicação, mas nada melhor do que o tete a tete, né? A presença, o aperto de mão. Então, O mecânico gosta de ficar perto do serviço. isso aí, você agora falou tudo, professor. Então, assim, vamos aí pedir a Deus para que essa pandemia passe logo, certo? Agradecer a todo mundo que está aí presente, quem está chegando. Então, professor, hoje eu estava comentando com o pessoal que a gente vai trocar uma ideia sobre direção elétrica, não é isso? Bom assunto, bom Assim, serviço. legal. Eu fiz essa pesquisa, o pessoal pediu, né? Então, o que é que acontece? A gente vê hoje em dia que a direção elétrica ela está em evidência, né? Sim. E um ponto, professor, muito importante que a gente vê hoje em dia em relação à direção elétrica é que hoje ela virou um ponto primordial no alinhamento veicular. Só Ela que, influencia no alinhamento diretamente. exato. Então, o que é que acontece? Então, hoje a gente às vezes está no campo, professor, a gente entra numa oficina e a pessoa tem lá um alinhamento e a gente pergunta, mas quando você faz o alinhamento do veículo, você zera o ângulo de direção? E aí a pessoa meio que trava. Como assim? Então, professor, eu creio que hoje o senhor vai tocar nesse assunto, né? Vai esclarecer algumas dúvidas. Tá? Então, assim, E perguntas que tiverem. exato. Então, assim, eu creio que a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor, para a gente dar início ao nosso bate-papo é: existem tipos diferentes de direção elétrica, professor? Explique, por favor, quais. Se existir, então... Existe. Boa, boa. Ah, Para começar, é muito bom isso aí. ok, então a live é sua, fique à vontade. David, eu falando para você, que é você que eu enxergo, mas todo mundo que está atrás, que está participando junto da live, a gente só consegue ver uma listagem de pessoas que estão aí. Mas Isso. todas elas devem ter uma certa curiosidade em saber por que lançaram a direção elétrica. É mais ou menos parecido com a história do por que colocaram a injeção eletrônica. Funcionava tão bem com o carburador, mas tinha um limite. Esse limite foi atingido com a época do carburador. Dentro da parte de conforto do carro, a direção hidráulica, que era a parte de conforto melhor que existia, ela também atingiu um limite. O limite hoje que determina na fabricação do carro, na confecção dos módulos, dos sistemas do carro de uma maneira geral, é um item, segurança. Então, tudo que atingiu o ponto onde a segurança não é mais atingida, tem que ser trocado. A direção mecânica passou para a direção hidráulica e veio a direção elétrica, onde se consegue dar mais controle para ela, para o usuário que está dirigindo o carro, ele consegue ter segurança de guiar esse carro por onde for preciso e não sofre interferência tanto da estrada em si. A particularidade da direção elétrica, ela tem condições de absorver impactos, desvios que acontecem dentro de uma viagem, mas ainda assim permite um modo confortável de dirigir. Direção elétrica, você perguntou, tem mais de um tipo? Existe, sim. Ela basicamente se separa em três grandes grupos, tá? Onde nós temos a primeira, que é a direção elétrica, onde a caixa de direção tem nela acoplada um motor, e esse vai atuar na direção propriamente, diretamente no eixo das rodas, nas barras de direção. Então você tem o comando do motorista e tem mais um motorzinho que vai atuar em cima dessa barra de direção, fazendo com que a roda melhore, assim seja mais confortável para dirigir. Outro método que existe, onde você também usa, tá, a direção, o motor elétrico, mas esse vai acoplado numa direção hidráulica. A caixa de direção é hidráulica do sistema antigo. É quase que uma coisa intermediária. Ela não deixou de ser hidráulica, mas ela já é elétrica também. Seria uma direção eletrohidráulica, professor? Este é o nome correto para ela. Onde a caixa de direção é mecânica com auxílio hidráulico. Agora essa bomba é acionada
E a velocidade dela é controlada através de um módulo, em função de velocidade, em função de rotação do motor, esforço que está se exigindo da caixa de direção, tipo de piso. E quem dá essa informação, agora nota, é o ABS. O ABS vai informar como que as rodas estão trabalhando, junto com o sensor de ângulo da direção, ele vai determinar a rotação e a pressão que tem que trabalhar essa bomba hidráulica, com acionamento elétrico. Existe ainda a terceira opção, onde nós temos a caixa de direção mecânica, igual, normal de um carro convencional. Certo. Portanto, é mais simples de ser fabricado. Mas o eixo que vai da coluna de direção até a caixa de direção, do volante até a caixa de direção, ela tem um motor acoplado no meio, onde aumenta o esforço, vou repetir, diminui o esforço do motorista e aumenta o esforço aplicado na caixa de direção. É uma solução hoje mais econômica, onde você mantém a parte mecânica do automóvel e troca a parte da coluna de direção e nessa é aplicado o motor elétrico. O controle, as leituras que são feitas em cima do módulo da caixa de direção são as mesmas de qualquer um dos três modelos. A diferença que se dá é onde é aplicado o esforço elétrico para aliviar o esforço do motorista ou criar um item de segurança, um momento de segurança onde o motorzinho elétrico consegue agir. Exemplos. Em baixa velocidade, você precisa de um auxílio maior desse motor, para que a direção fique mais leve, para você poder manobrar. Em alta velocidade, isso é ruim. Quando a direção fica muito leve, o carro fica solto e é uma tendência a perder estabilidade. Então, nesse momento, a direção hidráulica ela não conseguia controlar isso. Até existiam alguns modelos com a direção progressiva, mas não era a mesma perfeição de uma direção elétrica que nem nós temos hoje. Ela consegue diminuir o esforço, tornando o carro mais... O piloto tem maior sensibilidade, o motorista tem mais sensibilidade em cima da pista com o automóvel dele. Certo. E também, em alguns momentos, ele chega a fazer o contrário. Quando o motorista tende a girar, ele percebe a velocidade de virada, de guinada, ela é muito rápida para a velocidade que está. Ele atua o motor fazendo o esforço contrário ao do motorista, para que a direção se movimente devagar e o motorista nessa hora não perca o controle do veículo na estrada. Então seria uma direção progressiva, não é isso, professor? Como? Uma direção progressiva? Ela passou de progressiva. Tá? Ela entra já no item de segurança. Ela consegue uma progressão do esforço, mas em velocidades maiores, onde você exige mais do automóvel em questão de segurança, ela começa a atuar e trabalhar como se fosse um amortecedor, onde ele restringe aqueles movimentos rápidos. Inclusive, instabilidade da pista, que passaria para a direção, que as rodas oscilam, e isso passa para a direção, o motorzinho elétrico atua nessa hora, diminuindo essas oscilações, fazendo com que o carro passe mais suave pelo obstáculo, pela irregularidade da pista. Aí o Caetano aí faz creio que uma pergunta. Então, uma direção elétrica só em carro com ABS ou não? Não, não. Eles são circuitos independentes. ABS, certo. Direção elétrica, tá? Controle de tração, todos são módulos separados. Eles trabalham independentes. O que existe, eu não gosto de falar de ano, mas mais ou menos de 2012, 2010 para agora, há uma tendência de comunicação, não é uma tendência, é uma verdade, comunicação entre os módulos. O pessoal fala tanto de RedCam, da linha Lean, da velocidade de comunicação. Essa comunicação entre os módulos visa o item segurança, onde o ABS vai informar uma condição de estrada para o controle de direção elétrica, e essa vai mudar a atitude dela. E também tem outra coisa, pouca pessoa cuida ou dá atenção, é o sistema de airbag do carro. Ele tem um sensor de inércia também, junto com o freio ABS e controle de estabilidade, mas também põe um sensor de impacto colocado nele. E isso vai comunicar junto com a direção elétrica e ele vai tomar atitude. Exemplo, um carro, não quero falar tanto de
fazendo com que o carro ainda mantenha o controle nas frenagens, parando de maneira reta e correta. A direção elétrica, quando você vai Pessoal, acho pisar que no está freio... voltando agora, tá? Oi? Professor, só um minuto, deu uma caída aqui na internet. Ah, Creio que está voltando agora. Pessoal, voltou. O pessoal está dizendo que voltou. Então, não perceba nenhuma alteração no veículo, mantendo a segurança do carro. Isso é comunicação entre os módulos e a direção elétrica atua muito nessa parte aqui. Assim como ela atua para poder auxiliar a ter conforto para o motorista, ele também passa a atuar a direção elétrica na parte de segurança do carro. Ó, Alex, tá dando mensagem que está gravando. e se você pudesse voltar uns 5 minutinhos, eu te agradeço. Porque deu um problema na internet e voltou, estabilizou agora. Eu falei muito rápido, a internet travou. Isso, vai com calma, professor, é muita informação. Então volta aí 5 minutinhos. E agora estabilizou, agora tá legal. Tá. Eu estava falando da comunicação entre os módulos e usei o exemplo Sim. de um carro pegar um buraco na estrada, onde ele sofre um deslocamento dessa roda dianteira direita. Eu vou escolher essa roda. Tá? Existe uma comunicação do airbag, tá? Onde ele tem um sensor de impacto, ele detecta em qual impacto que aconteceu. Isso fica registrado dentro do módulo, não na forma de um código de falha, mas sim procedimento de leitura, onde está o status de funcionamento dele. Existe uma comunicação do airbag junto com a direção elétrica. Olha, detectei um impacto. Então, nessa hora, a direção ela tem uma tendência a puxar para o lado. Ela vai interferir e vai fazer com que a direção continue reto. O dono do carro continua dirigindo de maneira normal. Certo. E mesmo quando for feita uma frenagem de novo, nesse carro, por precisar parar, não precisa ser frenagem rápida ou intensa. O uso normal do carro, pela roda dianteira direita que eu escolhi, tá variada, há uma tendência do carro, quando frear, puxar para a direita. O ABS, sabendo disso, atua e diminuindo a pressão naquela roda, mantendo que o carro freie de maneira correta e reto, mantendo a segurança. Isso é a comunicação entre os módulos, que é a rede CAN. Tem carros, se a gente pegar a Toro, por exemplo, ela tem 6 redes CAN. A Fiat pensou que cada metade do carro tem que ser independente, tem que trabalhar. E isso acontece. Então, cada metade do carro é um carro separado. Isso é a maneira com que os engenheiros pensaram para aumentar a segurança de usar o carro. Estou entendendo. Tem uma coisa legal, que ele faz parte hoje, a direção elétrica, do alinhamento do carro. E isso não é só zerar o ângulo do volante. Uhum. A maioria dos carros possuem esse zeramento automático. Primeiro carro que apresentou isso, nosso antigo Mercedes Classe A, você tem um ajuste do zero da direção. Só que ele era um procedimento, eu vou brincar, eletromecânico, onde você girava a roda todo para um lado, girava para o outro, retornava para o meio, esperava 10 segundos e desligava o motor. Na hora de desligar o motor, ele memorizava aquela posição. Estava feito o trabalho, simples, rápido, todo mundo podia fazer. Mas quando começa a comunicação de um módulo com o outro, aí começa a aumentar o serviço do mecânico, do reparador, onde ele vai trocar uma pastilha de freio e ele precisa informar para o módulo que foi trocando a pastilha de freio. Vai trocar a eficiência de frenagem das rodas. O ABS aprende a frenagem daquela pastilha nova. O que tem a ver com a direção elétrica? Vai mudar a instabilidade da direção. Antes, com a pastilha gasta, ela começou a dar diferença de frenagem de uma roda para outra. Você vai lá, faz a retífica do disco, quando for possível, ou substitui ele, pastilhas de freio, e diz para a direção e para o freio ABS que você fez a manutenção no automóvel.
Eles sabendo disso, eles vão tomar as atitudes que está programada dentro do módulo. Você vai pegar o scanner e vai só dizer o seguinte, ó, eu troquei. Ah, tá, eu troquei, então eu vou ter que resetar os valores de aprendizado. É só isso que é feito. Quem toma a atitude de aprendizado é a própria elétrica. Opa, deu uma paradinha agora para mim. A direção elétrica e do freio ABS. Estou falando do freio ABS muito porque tem a ver uma coisa com a outra. Certo. No alinhamento do carro, algumas funções que pertenciam ao alinhamento antes passaram para a direção elétrica. Eu vou depois ter eu fiz umas figuras que eu mostrei que eu separei para a gente conversar um pouco junto. Certo. O Ford Fiesta, ele é bom nisso aqui para a gente poder usar isso como exemplo. Certo. Como é que eu vou colocar o ângulo de caster dele? Certo. Tá? Esse ângulo de caster, a principal finalidade dele é quando você vira a direção para um lado e solta a direção, ela retorna e as rodas ficam retas. Tá? A principal função dela é essa. Mas o que eles fizeram? Eles diminuíram o caster quase a zero, fazendo com que esse carro seja muito mais fácil de manobrar dentro da cidade, ele consiga ter um giro menor, ele consegue fazer uma curva fazer os 180 graus dentro da própria via, só que isso prejudicou a estabilidade em alta velocidade. E se alta velocidade não é 100, 120 km por hora. A partir de 50, 60 km por hora, a gente já tem a estabilidade sendo exigida. E entra daí a parte eletrônica da direção elétrica, onde ele vai atuar para fazer esse retorno. Só que ele retorna sempre quando você fez o alinhamento do carro, a parte mecânica, o mecânico alinhador sabe fazer de maneira perfeita, eu não estou duvidando do bom serviço dele. Ele precisa agora contar para o módulo que eu fiz o serviço e está bom. Aí o módulo vai entender, tá, então para mim saber, me diz aonde que é o meio da direção. Legal, você vai lá, coloca no centro e aperta o botão, ele aprende o meio. A maioria dos carros é só isso que você tem que fazer. Isso é pouco para você fazer, mas é muito para a responsabilidade que a gente tem em cima do carro. A parte de segurança dele. Outra coisa, algumas funções que eu coloquei foram passadas para lá. Então ele vai medir também quanto que ele tem de diferença de uma roda para outra. Ele quer saber onde que é 10 graus de variação para um lado, 10 graus para o outro, porque ali no centro ele vai manter um esforço menor. Depois daquele ponto ele aumenta o esforço em cima da direção, onde a direção vai ficar mais leve, mais suave. Em caso de manobras, onde você está virando a direção, depois ela fica mais leve para virar. Entendi. Isso é um outro ponto de aprendizado. E muda de carro para carro o procedimento. Eu não consigo dizer que você tem que fazer assim, que todos os carros vão estar corretos. Tá? Estou entendendo. Esse é um serviço que faz parte do alinhador, porque é o fechamento do serviço dele. Quando ele executa dessa maneira, ele trouxe o item segurança para dentro do carro. Alguns carros mais antigos, que eu quero dizer na época da mudança, onde você tem, durante 2000, 2005 até 2012, muitos carros que tiveram o autoaprendizado, onde você não fazia nada. Você fazia o alinhamento, saía andando com o carro e ele aprendia. Quanto mais você andava com o carro, melhor ficava esse aprendizado. Aí o que aconteceu? O dono do carro nunca percebeu diferença nenhuma, mas ele nunca exigiu do carro. Quando ele saiu para viajar, o carro já estava pronto, já tinha sido terminado o aprendizado. Ô Alex, me tira uma dúvida. Digamos que você fez um alinhamento no veículo, tá? E daí você, porventura, o alinhador ele não foi lá e fez o procedimento com o scanner, certo? E esse carro precisa desse serviço. E daí o cliente ele sai com o veículo para uma certa viagem. Existe algum risco para esse carro em uma viagem, em uma certa velocidade, uma curva brusca? Existe algum perigo do ABS travar esse veículo por medida de segurança? Tem que ter um pouco cuidado na hora de afirmar. Sim, tem problema. Tá? Mas eu tenho que ter um pouco cuidado na hora de afirmar, porque eu não sei o quanto diferente que estava.
Colocando nome de carro, tá? Veículo Volkswagen, eu não gosto de botar marca de carro, parece que está falando mal ou falando bem de carro, mas são exemplos que a gente vive na oficina. Se você tiver com ângulo de aprendizado torto, tá? E for entrar pegar uma entrada de um viaduto, a alça de acesso do viaduto, você está andando com o carro em linha reta, você fez o alinhamento mecânico, ele está correto, eu acredito muito nisso, tá? Mas ninguém contou para o módulo que foi feito um alinhamento. Então ele já está andando eletronicamente com a direção virada, mecanicamente está reto, eletronicamente está virado. Quando você vai pegar a alça de acesso do viaduto, você vira mais ainda o volante. Isso. Nesse momento, nós temos o seguinte, nós temos o controle de estabilidade, lendo a velocidade das 4 rodas e medindo o ângulo que está virando a direção. Ele vai perceber que a direção está virada e vai medir a velocidade das rodas. Essas rodas não estão com velocidade diferente, que é o que faz na curva. Esse carro está sobreesterçando. É o que o módulo pensa, que o carro está derrapando de dianteiro, ele está indo para o lado. O que ele faz? Ele vai atuar na roda traseira e interna da curva, fazendo com que o carro volte para o centro dela. Só que a parte estranha é que quem vai reclamar, que é o dono do carro, ele reclama o seguinte: sempre quando eu faço curva para a direita, Alex, o carro dá pequenas cortadinhas, parece que ele está desligando o carro. São cortadas muito rápidas, ele faz isso. E quando eu faço curva para a esquerda, não. O exemplo que eu estou contando. Né? Para a direita e o reto, não tem problema. Para a direita dá esse corte. O mecânico, de pronto, ele pensa logo em sensor de rotação, chicote quebrado, defeito de aterramento, ele procura alguma coisa nesse sentido. Porque ele está procurando falha de motor, que é o que o dono do carro está reclamando. Que na cabeça do dono do carro, o carro está cortando, é motor. Tá? E ele precisa examinar o carro de uma maneira geral, todo ele para fazer. Isso aí. Aí tem uma vantagem, não para falar bem, mas é verdade. PDL você rastreia todos os códigos-falha de todos os sistemas que tem no carro. Isso. E no motor vai dizer que está ok, não tem problema nenhum. Mas lá dentro da direção elétrica vai aparecer um código, necessita aprendizado de direção. Aí você vai consertar o carro por ali. Legal. E não fica focado só em motor para fazer isso. Agora, Alex, tem carros diferentes. Fale. Você tocou num ponto importante, tá? E aí eu te pergunto, e se porventura esse carro entre na oficina, certo? Esteja apresentando alguma deficiência na direção, mas não aparece código de falha nesse veículo. Como eu vou fazer um diagnóstico dessa direção se o scanner não está me informando isso? Porque isso pode acontecer. Se eu estiver errado, me corrija. Não, isso acontece e não são poucas as vezes. O mecânico, só porque tem um módulo, se tiver alguma coisa errada, tem que ter um código de falha. Não. O código de falha só vai apresentar quando o módulo não conseguiu resolver mais o problema. Por um defeito de alimentação, por um defeito do sensor que está pifado, por um defeito de chicote do sensor. Então ele não conseguiu resolver o problema, ele colocou lá um código de falha. Aí o mecânico pega o scanner, ele vai ler o código de falha e vai trocar o sensor de posição do volante, da direção, porque apresentou o código de falha. Mas muitas vezes está trabalhando errado e você não pode, não tem peça para trocar. O ajuste é feito mecanicamente. Tá? Caminhonete, Mitsubishi, diesel, só para sair do automóvel um pouco. Se você tirar a caixa de direção à coluna e na hora de acoplar, dê um erro, coloque ele virado, você vai centrar o volante para fazer o alinhamento e mecanicamente a caminhonete está ótima, está correta. Só que não consegue passar de 20, 30 km por hora, porque entra o ABS junto. Mas por que o ABS está entrando junto? No controle da direção elétrica, na leitura da posição dele, tá? Nós temos um ângulo que é diferente de zero. Zero é reto. Se tiver 5, menos 5, tá? Não é zero. Então você faz esse aprendizado. Essa caminhonete não tem aprendizado para fazer. Você vai ter que desacoplar ela mecanicamente, girar até chegar na posição zero e acoplar de novo. Parece uma coisa simples e é simples. Só que não gera código de falha. E o ABS que está travando não tem problema nenhum porque ele está fazendo o serviço dele. Olha lá, a direção diz que está
tem quando eu uma coisa torcer do errada. carro, É uma segurança, né? dá uma acalmada aí nas rodas, freia ela, porque está indo muito rápido. Isso. Questão de segurança, atuou o ABS para acalmar o carro. E é O erro está onde? nessa hora que o scanner não comunica, porque houve essa montagem de acoplagem errada, né? Ele comunica, ele diz que está errado, mas ele diz na forma de um valor. Ângulo da direção. Mas se a aí, direção tiver... professor, cabe ao reparador ter a percepção técnica desses valores lá no gráfico, não é isso? São fáceis de fazer. Certo. Tá? São fáceis de fazer a leitura. Me permite fazer uma troca. Deixa eu só trocar a câmera aqui para a gente fazer Por favor, fica à vontade. uma brincadeira. O senhor que comanda a live aí, fica à vontade. Tá. Eu quero trocar agora, só para colocar num outro ponto. Certo. Tá? Não é esse aqui, não. Tá. Tem uma brincadeirazinha que eu fiz, mas é para a gente conversar e levar para vocês para pensar em cima. Undercar, a parte de baixo do carro, eu dividi em 4 grupos. Itens de segurança, auxiliares, conforto e trabalhos. Certo. Tá? Então, são nomes que eu criei. Tá? Então, no item segurança, a gente tem controle de estabilidade, controle de tração, auxiliar de frenagem. Isso é para fazer o carro ser controlado de maneira segura, manter ele na estrada, para ele frear também. Tá? Para mim, dentro do ABS, só colocar como exemplo, para mim fazer diagnóstico, eu preciso ler sinal de velocidade das rodas, eu preciso ler o interruptor do freio e o acionamento da bomba do ABS. Tá? As leituras que eu vou fazer no scanner, eu vou comparar o sinal de velocidade, eu vou perceber diferença de diâmetro de pneu que eu tenho que formar, sinal do interruptor do freio e funcionamento da bomba do ABS. Aí tem uma brincadeirazinha. Eu falo para o pessoal sempre, quando é que o ABS vai entrar em ação? Quando tiver uma diferença de velocidade de roda, quando uma roda arrastar. Não. Ele só vai entrar em ação quando alguém pisar no freio. Se ninguém pisar no freio, o ABS não precisa trabalhar. Então, a primeira informação é o interruptor do freio. Se ele tiver pifado, estragado, mau contato, mal regulado, o ABS não funciona e a culpa é de quem? Do ABS. Mas o mecânico, se o interruptor do freio está funcionando. Aí vamos fazer outra coisa. Legal, pisei no freio, o interruptor funcionou. O ABS vai atuar. Como é que eu sei que ele está atuando? Quando ele liga a bomba do ABS. Só então que o ABS está atuando. Enquanto isso, ele está monitorando, mas não está atuando nessa hora aqui. Tá? Certo. Vamos adiante. Vamos lá. A parte de auxiliares que eu queria colocar, onde entra direção elétrica, auxílio de estacionamento e até na câmera de ré, a gente precisa da direção elétrica correta. Se vocês se lembrarem, deixa eu só colocar aqui uma coisa. Se vocês se lembrarem, nem todos os carros possuem isso. Quando colocar a câmera de ré, tem aquelas listas onde dá projeção, onde vai a traseira do automóvel. Quando você vira o volante, essas linhas se modificam a posição. Isso é baseado no ângulo da direção, que é zerado lá no alinhamento. Então é mais um serviço que está dependente da direção elétrica nessa hora aqui. Vamos continuar dele aqui. Ô Alex, mas a gente falando de câmera de ré, isso mesmo quando ela não vem de fábrica? Não. Todo circuito que a gente fala é quando o carro é original de fábrica. Perfeito. Tá? Obrigado. Todos os acessórios colocados no carro, a responsabilidade é de quem está vendendo o equipamento. Certo. O carro não assume responsabilidade por aquilo que é colocado nele. Ok. Tá? Se você puder dar uma regulada nessa câmera aí que está embaçado para a gente, tá? É essa parte que eu estou querendo fazer. Deixa eu só mudar o foco dela para forçar ele. Só para fazer diferente, vamos fazer uma coisa maior aqui. Acho que se você clicar na tela do celular, onde você quer que ele foque, ele vai focar. É essa parte. Quando eu estou com duas câmeras dele, eu não consigo mais mexer no foco. Mas estava legal agora, hein? Estava até há pouco. É outra imagem de colocada nele. Deixa eu só colocar aqui isso aqui. Voltar. Se você ler e apontar com a caneta, a gente consegue entender. Tá. Aqui tem um sensor giroscópico que vai fazer parte da direção. Certo. Sensor de ângulo de viragem, tá? Que é o sensor do ângulo da direção mesmo que você vê.
ângulo de carga da direção, ou tem gente que conhece por sensor de esforço ou torque da direção, também está correto. Velocidade do veículo e carga da bateria. Carga da bateria, daqui a pouco alguém vai perguntar alguma coisa de bateria, mas vamos esperar a pergunta. Certo. Pedal do acelerador. Isso são informações que entram para dentro do módulo para a direção elétrica ela tomar atitude. Qual velocidade do carro, a qual ângulo você está fazendo, quanta força você está fazendo em cima do motor. Então, é isso que a gente tem que cuidar nas leituras que estão sendo feitas no carro. Mas a gente tem uma vantagem ainda, tem umas leituras melhores de fazer. Tá? Isso é o que eu preciso ler no carro. Tá? Sinal de velocidade das rodas, sinal interruptor do freio, marcha engatada, qual a rotação do motor que está, qual a carga do motor, esse motor é elétrico. Tá? Qual o esforço da direção. Ainda está complicado. Tá? Aqui a parte de conforto, radar, sensor de desvio, sensor de sono também se baseia no ângulo de viragem, até o sensor de sono. Tá? Porque antes tinha um sensor que era uma câmera colocado, focando o piloto, o motorista, e se ele começasse a congelar a imagem, ou cair, que ele não conseguisse enxergar mais os olhos, ele disparava um alarme. Hoje é feito o seguinte, quando você está dirigindo o automóvel, deixa eu voltar aqui nele de novo, quando você está dirigindo o automóvel, na estrada sempre você tem uma pequena correção. Sempre você está corrigindo um pouquinho, a estrada está um pouco inclinada, tá? Brincando um pouquinho, nada comparado com a Kombi, né? Que a gente vai de um lado para o outro. Tá. Mas então, o que acontece? Sempre você está mexendo a direção, pouquinho em pouquinho. E o módulo, sensor de sono, monitora esse ângulo. Quando esse ângulo começa a travar, a pessoa está dormindo, ela para de mexer na direção e daí ele tem que ser despertado. Cada veículo tem a sua maneira de fazer. Carros Ford, Volkswagen, eles começam a acionar a direção elétrica fazendo um chacoalhão muito forte, provocando um barulho, né, fazendo com que o motorista acorde. Tomara que ele acorde. Tem outros fabricantes que começam a acionar o cinto de segurança, porque dando um puxão na pessoa para ela acordar também. Então depende de fabricante para fabricante. Mas está se usando esse sensor porque não precisa colocar outra peça para fazer o diagnóstico. Só faz a leitura do que já tem colocado no carro. Daí. Legal. Só Alex, continuar aqui. Toca. Só para te alertar, aí eu desativei os comentários, estou desativando, tá, pessoal? Para vocês enxergarem melhor aí o computador. E, professor, a gente tem cerca de 20 minutos, tá? São outros serviços que também na parte de trabalho, controle de altura, controle de amortecedores, tração tipo off-road, que é diferente da tração em cima de solo firme, controle de pressão de pneus. Olha ali, apareceu o sensor de ângulo de viragem, agora deu para ler bem ainda. Pedal do acelerador, pedal do freio, marcha engatada, são leituras que a gente precisa fazer. Sensor de ângulo de viragem, tá? Que é o sensor da direção. Então notem que aquele centrar do volante que você fez lá no alinhamento, aonde ele está interferindo? Quanto mais eletrônica tiver o carro, mais responsabilidade a gente vai largar em cima desse alinhador e em cima do serviço que ele está fazendo. Lembrando, eu sempre acredito que ele está fazendo um bom serviço de alinhamento do carro. Opa, ficou perfeito. Aí vem a pergunta que você fez antes, né? O que o scanner vai poder me oferecer para isso? Esse é o carro exemplo que eu coloquei antes. Nosso Fiesta, nosso Casinho. Ele tem a leitura para fazer. A ideia aqui não é para vocês lerem o que está acontecendo no gráfico. Mas quando você faz a leitura, se fizer um pequeno zoom, vai perceber aqui assim, ó, uma diferença de velocidade nesse ponto de uma roda em relação à outra. Diferença aqui nessa parte e quanto ao crescente desse lado. Então, quando você faz a leitura de velocidade das rodas, isso muda o comportamento do carro. Deixa eu só mudar aqui de novo. Esse é um exemplo de sensor de velocidade com problema. Interfere na direção. Tá? Aonde que eu vou perceber isso? Quando eu colocar o scanner para ler a direção elétrica, eu preciso fazer o diagnóstico, mas só em 4 valores. Aquela lista de valores que o scanner tem, mostrando para a gente, aquilo o módulo precisa para trabalhar. E ele precisa daquela lista de valores toda.
Nós, como mecânico, a gente precisa ler 4 valores. Não precisa mais de 4 para fazer diagnóstico na direção elétrica quando não tem código de falha. E mesmo tem código de falha, a gente vai fazer isso. Posição do volante, que eu falei, tem que estar 0. Tá? Por um lado é negativo, por outro lado é positivo, tem que estar 0. Sensor de esforço ou sensor de torque, que é aquele momento quando você vai fazer virar a direção, você faz uma força para virar a direção. E o sensor lê isso. Então ele está monitorando. E mesmo quando você está andando em linha reta, esse carro, a direção você segura firme e reta. As rodas sempre estão balançando de um lado para o outro, conforme a estrada. Se a estrada estiver inclinada, ela tem a tendência a fazer isso, quando tiver um quebra-mola, um buraco diferente. Esse sensor de esforço sempre está atuando, e o módulo está atuando nesse motor, tá, para fazer a compensação. Então a direção puxou para um lado, ele vai lá e compensa para contrabalançar. O dono do carro, o piloto, nessa hora, ele não vai sentir quase interferência do asfalto, da estrada, nenhuma na direção, que entra a direção ali para tirar esse problema. E tira bastante problema. Até carro com roda desbalanceada, a direção elétrica absorve o problema disso aqui. E não mostra para a gente. Atenção, pessoal do balanceamento. Na dianteira, o carro tiver direção elétrica, mesmo que esteja desbalanceado, ele absorve esse problema que tem aqui. Para quem já trocou aquela estrelinha que vai dentro da direção dos Renault, são os mais comuns de acontecer, tem outros casos também, é tipo uma cruzeta de borracha, que é um acoplamento mecânico, onde acopla o motor a parte da coluna de direção. Aquilo com o tempo esfarela, esmigalha, estraga. Isso. Eu tenho que substituir. E uma coisa que eu tenho observado, que o carro original de fábrica, ele leva... Eu vou colocar um tempo só para colocar, viu? Não que ele vai estragar nesse período. Seja via de regra. Leva 1 ano e meio para acontecer isso. Depois de feito o reparo, em 6 meses eu preciso trocar essa peça de novo. E o defeito para consertar, para não acontecer mais, eu conserto no alinhamento, no balanceamento de roda, na montagem dos pneus. Isso resolve esse problema que o mecânico sofre. Aí o mecânico vão brigar comigo, né? Pô, Alex, está tirando o serviço de nós. Trocar aquela peça toda em 6 meses é mais fácil, entra um dinheirinho. Mas para consertar, porque o dono do carro vai querer saber por que estragou de novo. Isso. Então ele termina o serviço dele, faz a parte de montagem mecânica e leva a fazer alinhamento e balanceamento. Fechou com chave de ouro. Perfeito. Termina de novo, pega o scanner, zero o valor de aprendizado da centragem do volante. Tá. Ô Alex, Fale. me tira uma dúvida. Por que eu não consigo ter as mesmas leituras em carros diferentes? Vou te responder com essa transparência aqui. Deixa eu só trocar lá e voltar com ela de novo. Porque a gente sabe que a direção é elétrica. Muitas vezes até o mesmo sistema. Mas por que às vezes eu não tenho os mesmos valores? As mesmas leituras? Isso. Poxa vida, que ficou ruinzinho agora. Uma hora O que fica será bom. que deslocou? Tá bom? Não, não é esse cara aqui. Tá, Aí, então a leitura, posição do volante. Nem todo caso tem essa leitura. Eu disse que eu preciso dessas 4 para fazer o diagnóstico. Isso. Mas tem carros que só tem 2. Quem determina isso é o fabricante do automóvel. Certo. Ele fabricou o automóvel e disse que não precisa de todos esses valores para funcionar a direção elétrica dele. Uhum. Só que ele vai perder em alguns serviços. Só para terminar aqui, ó, 2 coisas que pouca gente está lendo. Corrente elétrica do motor e temperatura do motor. Esse motor é o motor elétrico da direção. A direção, isso. Isso. Então nós temos assim 2 sensores. O sensor de posição e o sensor de esforço que você faz na direção. Nós temos 2 leituras que é feita pelo scanner no módulo, que é a corrente que você manda para o motor para ele atuar e monitora a temperatura do motor. Se o motor começar a trabalhar muito quente, o que é esse muito quente? Acima de 60 a 65 graus, ele está trabalhando errado, ele está trabalhando com esforço muito grande, ele está atuando muito na direção elétrica. Tem coisa errada no carro e não gera código de falha. Okay. Se a corrente do motor ela nunca ficar no 0, você soltou a direção, carro parado, tá?
está andando, a corrente no motor naquele momento é zero, que ele não está atuando. Se você começar a andar e a corrente tende a subir, você tem que observar que a corrente pode ser negativa, como pode ser positiva. Corrente negativa ele está atuando por um lado do motor, corrente positiva está atuando por outro lado. Legal? O normal é, exemplo de valores, 2 amperes positivo, 2 amperes negativo. A hora que ele começar a trabalhar 2, 3, 5 amperes positivo, 2, 1, 3 amperes negativo, 2, 3, 5 amperes positivo, esse carro está puxando para o lado, está andando torto, e o dono do carro não percebe nada, lembra? O módulo ele é responsável para corrigir o problema do carro. Enquanto ele conseguir corrigir, não gera código de falha. Esse carro está puxando para o lado, tem desgaste de pneu, tem peça com folga na suspensão, e o dono do carro não percebe nada. Se você andar com ele, não vai ter problema nenhum. Por isso que tem que fazer o diagnóstico. Então você vai andar com o carro, é uma voltinha curta, de 40 km por hora, não precisa passar de 60. 2, 3 quadras e volta para a oficina é o suficiente fazer o diagnóstico. Se a corrente ficou equilibrada, 3 amperes para cima, 3 amperes para baixo, legal, ele está equilibrando, é só jogo da estrada mesmo. Mas daí você olha a temperatura do motor. Passou de 60 a 65 graus, tem problema. Ele está atuando muito. Tem coisa errada na suspensão. Aonde que está o erro? Aí você olha as duas leituras. Posição, se tiver, ou sensor de torque, se tiver. Tem que ter um ou outro. O bom é que tivesse os dois. E tem carro que tem os dois. Fica melhor o diagnóstico nessa hora aqui. Mas um deles... Opa, deu uma cortada. Os dois têm de estar zerado quando o carro estiver reto, andando em linha reta. Se não ficar zerado, tem problema. Ficou fácil agora, não precisa gravar valor nenhum, é sempre no zero. Legal. E são só 4 leituras que a gente está colocando só. Ficou fácil fazer o diagnóstico. Só que tem carro que tem sensor de posição e tem sensor de torque. Então aí depende de fabricante para fabricante, mas tendo um deles é o suficiente fazer o diagnóstico. Legal. Alex, eu vi que você falou aí, citou aí amperagem e tal, e eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é pertinente, do Arthur, de São José do Vale do Rio Preto, lá no Rio de Janeiro. Ele pergunta o seguinte: a bateria com voltagem baixa pode fazer a direção ficar dura? Sim. Por quê? O módulo ele trabalha com eletricidade. Então ele fica monitorando a tensão da bateria sempre. Se apresentar a tensão baixa por um defeito da bateria ou defeito do alternador que não está repondo a energia, o módulo vai dar um jeito de manter esse carro rodando. Ele vai desligar alguns acessórios que não precisam, tá? E uma delas é a direção elétrica. Só que ele não desliga de vez. Ele vai diminuindo a atuação dele, vai diminuindo o esforço, a ajuda que ele vai dar dele. Tira alguns serviços, na estrada ele vai desligar o motor, quando chegar em cidade, baixa velocidade, ele começa a atuar, mas não com o mesmo esforço de antes. Legal. Mas quando acontece esse tipo de problema e for tensão da bateria, lembrando, quando tiver num valor mínimo que ele consiga atuar ainda, não liga nem luz do painel, e o carro já está sofrendo problema. Legal, luz não liga, mas olha lá o código de falha dentro da direção elétrica, tem um código de falha reclamando, minha bateria aqui está ruim. Se a bateria está ruim, se o alternador não está carregando, começou mais um serviço para o mecânico nessa hora aqui. Legal. O Alex, o White Horse Customs, ele cita assim, e o carro híbrido é o mesmo procedimento? Mesma coisa. Os módulos, eles trabalham cada um no seu quadrado. Vou usar essa frase. Assim. Existe a comunicação entre eles. Só que a bateria que é usada na direção elétrica não é a mesma bateria do motor elétrico de tração. Motor elétrico e a bateria de tração é uma. A bateria de serviço é outra. E mesmo quando ele tem um sistema de iluminação, coisa assim, ele usa a bateria de carga, de serviço, para carregar outra ainda. Perfeito. Alex, eu tenho aqui só a última pergunta, tá? O up, quando ele bate e aciona o airbag, a direção fica pesada. Tem algo a ver com o módulo de airbag, com o módulo de direção? Existe alguma programação para ser feita na direção depois que o veículo bate? Ou eu tenho que trocar o módulo da direção?
Não, não troca. Ah, Por defeito da direção, não. Você tem que seguir sempre o trabalho indicado pela concessionária. Em caso de uma batida, de estourar o airbag, tem que ser trocado as bolsas e existe o pacote de cada concessionária, de cada marca. Tem alguns que vem a indicação de trocar só a bolsa e você reativa com o scanner e está funcionando normal. Tem outros que pedem para trocar o módulo, em função do impacto. Tá? Então, cada fabricante vai determinar o seu. Mas nesse ponto que você falou do UP, por uma questão de segurança, em caso de colisão, ele desativa a direção elétrica, ele não estraga nada na direção, mas simplesmente o airbag vai lá e desliga a direção elétrica, forçando com que o dono do carro não ande com ele, vai levar numa oficina que tenha capacidade de fazer o diagnóstico, verificar se tem alguma coisa errada com o problema no carro, fazer o conserto, e aí sim habilitar a direção elétrica de novo. perfeito. E você vai entrar com o scanner e vai habilitar a direção. Todo mecânico, quando fizer isso, ele está colocando o seguinte, ele já fez a revisão no automóvel. Então pode se habilitar a direção, volta a trabalhar normal. Legal. O Up Volkswagen tem essa característica, ela é muito boa, ela traz bons serviços para a gente. Isso aí. Legal. Traz o carro para dentro da oficina e é um serviço bom da gente fazer. Show. Alex, o Caetano de Faria, ele pergunta o seguinte: um carro vindo de fábrica com direção eletrohidráulica, tem como desligar a elétrica e só deixar na hidráulica? Eu vou responder de duas maneiras. Certo. Oficialmente, não. Você não pode alterar a característica do automóvel. Mas eu observei da seguinte maneira. O carro apresentou uma pane na linha de comunicação da bomba de direção elétrica. E ela ficou funcionando a uma rotação fixa. Então, a ajuda que ela estava dando para a direção, ela é eletrohidráulica. A bomba continuou funcionando, mas uma rotação fixa. Então, em baixa velocidade, a direção não estava tão suave quanto antes, não estava tão fácil de dirigir. E em alta velocidade, o carro ficou instável, porque a velocidade da bomba era a mesma. Isso é uma condição que volte para casa só. É só para manter a direção funcionando para voltar. Legal. Então, eu penso o seguinte, em caso de pane, se você precisar resolver, desliga a linha de comunicação, mantém só a alimentação dele. A bomba vai entrar em emergência, deve de ligar até uma lâmpada no painel, avisando, ó, estou com problema, mas coloquei em situação de emergência para te poder ir para casa até conseguir socorro. Legal. Então, lembrando, a primeira resposta oficial, não. Não. Mas eu já experimentei E deu de certo. ter problema e foi a casualidade. Caiu a linha de comunicação e a bomba funcionou de maneira fixa. Legal. A direção funcionou ainda. Certo. Alberto, Só que isso é exceção, não é regra, né? Alex, acho que o chefe está falando de mim, viu? Vamos lá, aproveitando aí para mandar um abraço para o Alberto. Alex, vamos lá. O Neverton, 73B, ele falou aqui o seguinte: faço o alinhamento dos carros com direção elétrica com o carro em funcionamento e vejo que não há necessidade do uso do scanner. Será que o módulo está entendendo o que está acontecendo? Quando você tem pequenas diferenças daquilo que estava para aquilo que está agora, ele aprende. Ele absorve essa pequena diferença e o carro volta a funcionar normal. O aprendizado existe ainda. Só que alguns carros, eles não possuem a função de aprendizado. Você vai centrar mecanicamente o volante, onde você vai pegar o scanner e vai ler a posição da direção, qual é que é zero. Então você vai centrar. Enquanto esse zero eletrônico e o zero mecânico estiver casado, não vai ter problema nenhum. O teu carro vai fazer o alinhamento mecânico e o carro vai funcionar ótimo. O dia que ele precisar fazer um serviço maior, que tem que desacoplar a parte mecânica, trocar a caixa de direção, trocar a barra de direção e fez uma regulagem errada, que é aquela coisa assim, você vai tirar mais de um lado do que do outro, para poder centrar a caixa de direção, você está desincronizando a parte eletrônica da mecânica. Vai dar erro. Legal. Enquanto estiver sincronizada, não tem problema nenhum. Tá. Então, nem todo carro tem procedimento de ajuste do zero do volante. Alguns têm ainda, inclusive hoje, 2020, tá? Onde só tem a leitura do ângulo, onde você tem que colocar no zero. Colocou no zero, trava o volante. E faz todo o trabalho de alinhamento naquele volante centrado. O carro sai ótimo, não tem problema nenhum.
Legal. Tá? Professor, Isso realmente acontece. vamos correr um pouquinho que o tempo tá estourando, tá? Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. O Ailton Ricardo, Vamos. ele pergunta o seguinte: tamanho dos pneus diferentes do determinado pelo fabricante do veículo atrapalha a direção elétrica? Na direção você vai pouco perceber. Ele atrapalha, usando essa palavra para se entender, no velocímetro, no computador de bordo e no ABS, muito mais no ABS, porque ele vai medir a velocidade das rodas e o esforço que ele tem que aplicar na pinça de freio para poder frear essa roda caso for necessário. Controle de estabilidade vai interferir mais. Então, quando fizer a troca do pneu, existe já essa possibilidade, já está prevista no automóvel. E não precisa ser carro de luxo, não. Se a gente pegar o carro da GM, não precisa ser o Cobalt. Como é que é o nome do... Faltou agora a palavra. O antigo Corsa que virou agora novo. Trocou o nome do carro. Prisma. Prisma. Ele já possui isso. Só que sabe onde é que você programa o tamanho do pneu? No painel de instrumentos. Painel de instrumentos. Não é no ABS, pelo não é na direção, isso. É no painel de instrumentos. É. E, consequentemente, todos eles vão pegar essa informação lá no painel. Volta todo mundo a trabalhar tranquilo de novo. Legal. Professor, o Wesley Valereto, ele está perguntando o seguinte: se todos os carros é necessário calibração? Eu quase que já respondi isso antes, tá? Se estiver sincronizada a parte mecânica e elétrica e eletrônica, não vai ser necessário fazer isso, tá? Então você faz o quê? Você vai andar com o carro, o mesmo serviço que o alinhador já fazia há muito tempo, ele vai continuar fazendo. Ele faz o alinhamento e vai dar uma volta com o carro. Fazer uma brincadeira, já viu o alinhamento da 3D da Sun, tem que andar com o carro? Já sai centrado dentro da oficina. Alex, vê só, pessoal, é o seguinte, eu queria agradecer, a gente está com 270 espectadores, tá? A live tá show de bola, professor, parabéns, a gente vê que o assunto realmente chama atenção, só que o nosso tempo está estourando, tá? Então eu queria só deixar algumas considerações, professor, que é o seguinte, pessoal, amanhã, certo, a gente vai ter uma live com o Éder, vai falar um pouco sobre introdução ao Pass-Through J2534, com o Luciano Guedes. Então, o perfil do Éder é Éder Cunha, _Snapple. Eu vou colocar no meu perfil aí, tá, do Instagram, e vocês vão seguir amanhã, tá bom? Amanhã vai ter essa live com o Luciano Guedes. Não esquece do sorteio que a gente está fazendo da Multiprobe, tá? Aí no meu perfil você entra, comenta lá para estar participando, para estar concorrendo a uma caneta Multiprobe, certo? Pessoal, muito obrigado. Professor, o senhor tem mais alguma coisa para falar? Perguntas para eles, tá? Ok, pessoal, carro... vamos aproveitar esse momento que a gente tem, que vai, daqui a pouco o Instagram nos corta, então mandem perguntas que o que a gente puder, a gente vai respondendo aqui. Tá. Existe uma relação entre os módulos, sempre vai existir. Então vocês não façam um diagnóstico só naquilo que o cliente está reclamando. Existe uma interação entre os módulos e vocês vão ter que descobrir o que está acontecendo de errado. Comece com código falha, é fácil, mas olhe em todo o carro desse aí. Muitas vezes o defeito de falta de rendimento de motor está na centragem no volante. No exemplo que aconteceu isso, o carro entrou, deu problema e sumiu do mercado sem ter problema, sem deixar rastro. Nossa Captiva, com motor 6 cilindros, a 4 cilindros não tem essa característica. Se você não fizer o serviço de alinhamento, ele começa a diminuir a velocidade final do automóvel. Era 180 km por hora, 160